Iniciar com a pergunta: quem é César? Bom dia, gente, estudantes, professores, gestores. Obrigado, equipe do Dom Antônio, pelo convite. O César ainda é um menino de uma cidade de 8.000 habitantes chamada Bilac, que viu na educação seu propósito, um menino que gosta de livros, filmes, séries, não vive sem música no carro, no banho, e que tem grandes ideias, que com a equipe dele lá da diretoria, com as equipes de todas as escolas, a gente vem transformando essas ideias em realidade. Como você iniciou a sua carreira na educação? Eu iniciei como professor em programas de recuperação, era um programa muito triste, porque os alunos da recuperação ficavam mais uma aula na escola, então todo mundo ia embora, ficavam só os alunos da recuperação. Comecei nesse projeto e depois me efetivei como professor de inglês, em 2011. Depois trabalhei um pouquinho como especialista de currículo, de língua inglesa lá na diretoria de Birigui, que é da minha região. Me efetivei diretor de escola e aí há 2 anos, agora no dia 22, estou como dirigente regional de Tupã. Então foi uma carreira na educação, bastante estudo, bastante prática, para poder transformar essas ideias em realidade. E o que é ser dirigente? Dirigente, vem aí do verbo dirigir, Então, o que a gente dirige? Eu dirijo um time lá na diretoria, que é como se fosse uma grande escola. Então, na escola a gente tem um gerente de organização escolar, que cuida do pagamento dos professores, da vida funcional dos professores. Eu tenho um departamento que faz isso de todas as pessoas da região. Lá na escola eu também tenho um agente de organização escolar, um secretário de escola, que cuida da vida do aluno, prontuário, notas, faltas. Lá na minha diretoria eu tenho uma equipe que cuida disso, desde a matrícula de vocês, as transferências, até a conclusão do curso. Na escola a gente tem os coordenadores pedagógicos, lá na diretoria eu tenho um núcleo pedagógico, que são vários professores de vários componentes que acompanham as escolas da região pensando na qualidade das aulas. O que mais que eu tenho lá? Eu tenho um setor na diretoria que é um pouquinho feito pelo diretor, é um pouquinho feito pela APM, às vezes pelo Grêmio, que é o meu setor de compras e serviços. Então, a alimentação, a limpeza, o cuidador de algum colega elegível, todos esses serviços são o transporte de vocês, todos esses serviços são gerenciados por esse núcleo. E mais um monte de pessoas aí na assistência técnica do dirigente, que acompanha os e-mails, as publicações, e a equipe de supervisão de ensino que atua diretamente com o diretor. Então, a minha supervisão de ensino é como se fossem meus diretores. Então, os supervisores visitam as escolas, acompanham, buscando melhorar o trabalho. E quais as suas principais responsabilidades como dirigente? Eu acho que a número 1 é a aprendizagem, de vocês. Então, todas essas pessoas estão na escola, estão na diretoria, para que a escola esteja aberta, esteja limpa, tenha merenda, tenha transporte, tenha professor para dar aula, tenha o material pedagógico necessário dessas aulas, vocês se sintam seguros, que os conflitos possam ser mediados. Então, o foco número 1 é a aprendizagem, Mas quando a gente pensa nas principais responsabilidades, seria gerenciar esses processos, desde a contratação do professor, da limpeza, da merenda, que garantem que a escola esteja aberta, acolhedora para vocês. Ser dirigente já fazia parte do seu projeto de vida? Ser educador, sim. Ser dirigente foi uma consequência de várias coisas. Eu gostava muito da sala de aula, ainda gosto, As diretoras estão aqui, elas sabem que quando eu tenho a oportunidade de acompanhar uma aula, eu revivo esse momento. Eu gostava muito do ensino médio, mas já dei aula de 6º ano, sofri bastante. E aí, a partir do momento que eu me vi formador de pessoas, eu pensei, por que não dar um outro passo para formador de professores? Foi quando eu fui trabalhar como PEC, professor especialista do currículo em Araçatuba. Então eu cuidava da formação dos professores de inglês lá e eu cuidava também do programa Ensino Integral na diretoria de ensino de Birigui. Então, a nossa primeira escola PEI, eu era o PEC responsável junto com o supervisor Munarim. E aí pensei, nossa, é bacana usar esse papel de formador para formar professores. E aí efetivei diretor. E aí na direção de escola você forma não só professores, mas servidores. Você forma alunos, no programa Ensino Integral, esse protagonismo que as professoras trouxeram, a primeira liderança, a primeira figura do protagonismo é o diretor de escola. E
veio esse desejo de por que não levar esse olhar de formação, esse olhar de protagonismo, esse olhar de aluno que fui da escola pública, de aluno que fui do noturno, para mudar a realidade de uma região. Esperava a Tupã? Esperava, porque eu coloquei entre as três que eu gostaria, né? Uma diretoria de ensino do interior, algumas realidades parecidas com alunos trabalhadores que precisam estudar no noturno. A minha diretoria, 96% das escolas são PEI, aqui nós estamos em quase 90%. Então, estava nos planos, depois que eu virei diretor de escola, de pensar em como eu poderia colaborar para além dos meus 500 alunos, dos meus 30 professores, dos meus 20 funcionários. O que motivou a seguir para a liderança escolar? Eu acho que um pouco da minha história, né? Como eu falei para vocês, eu fui estudante de escola pública, fiz ensino fundamental e médio. Fui estudante do noturno da terceira série para poder começar a guardar um pouquinho de dinheiro para fazer minha faculdade particular. Quando eu terminei letras, que é a minha primeira formação, eu entrei no mestrado em linguística. Aí eu fui para o mestrado numa universidade pública, Federal do Mato Grosso do Sul, no campo de Três Lagoas. E conhecer aquele espaço, aquela biblioteca, aqueles doutores que fomentavam tanto conhecimento, me cativou ainda mais no sentido. O aluno da escola pública, ele é para a universidade pública. Esse é o nosso espaço, né? E eu só pude passar essa barreira depois que eu paguei uma faculdade particular. Aí eu fiz o mestrado na UFMS Três Lagoas, fiz pós-graduação na Federal Fluminense em Gestão. Então eu acho que volta um pouco para a minha história de fazer pela educação pública tudo que ela me ofereceu. Se eu estou aqui hoje, enquanto dirigente, enquanto educador que fui, enquanto diretor efetivo de escola que eu sou, eu devo a essa educação pública. Engraçado que eu fui diretor das duas escolas que eu estudei em Bilac. Então, quando eu voltei como diretor, eu voltei diretor de alguns professores meus, né? Ainda estavam ali com alguns anos para aposentar, mas eu pude ter esse reencontro. Então, eu acho que é para levar essa perspectiva que a educação pública pode fazer muito, pode fazer mais, desde que a gente acredite e que a gente se dedique. Houve algum momento marcante nessa trajetória? Muitos momentos marcantes. Eu acho que a minha história toda, até 2023, quando eu vim para cá, era na diretoria de ensino de Birigui. Então, né, como professor, enquanto especialista de currículo, enquanto diretor, vir para uma diretoria nova, onde eu tinha como referência duas únicas pessoas. Eu conheci o José Rubens, que é técnico, ele era do programa de ensino integral, conhecia de grupos de Facebook, WhatsApp. E eu conheci a supervisora Tereza, que tinha sido, por um curto período, supervisora na diretoria de Birigui. Então, acho que o principal desafio foi que as pessoas reconhecessem essa liderança e que a minha liderança seguia um caminho diferente, mais democrático, mais acessível, mais pautado na formação mesmo. Demorou um pouquinho, mas hoje acredito que a gente está nesse caminho já. Que desafios mais exigem atenção hoje? Hoje a frequência é um desafio que tira o meu sono, né? A gente está, eu acho que um pouco é reflexo ainda do período pandêmico, de estar instalado na comunidade escolar, nas famílias e até mesmo em vocês, uma crença de que fazer um trabalho, fazer uma prova resolve, e não é, gente. O poder da educação transformadora, isso tudo que eu falo para vocês, está a partir do momento que vocês vêm para a escola. Então, se eu venho todo dia, ou se eu faço o manejo das minhas faltas de maneira inteligente, né, que vocês têm uma possibilidade de faltar, o dia que está doente, o dia que a família viajou, né, um dia que está muito frio, choveu muito, o transporte não passou, o manejo dessas faltas é muito importante. Porque quando vocês chegam na escola, a equipe está pronta para acolher vocês, a equipe está pronta para levar vocês para a aprendizagem, a equipe tem uma crença, uma fé muito grande nos estudantes. Mas se vocês não estão na escola, o nosso poder fica guardado. Então, acho que o maior desafio hoje é a frequência. A gente tem uma boa frequência aqui nas escolas de rancharia, a gente tem algumas preocupações com o período noturno, mas estivemos aqui semana passada com a equipe da diretora Mariana para pensar em possibilidades de como levar isso. Então, a frequência hoje é o que tira mais o meu sono, né? Essa necessidade de vocês estarem na escola, de vocês reconhecerem a escola como esse espaço seguro, para que a gente possa cuidar de vocês e avançar na aprendizagem. Em relação com a comunidade
comunidade. Como você trabalha o engajamento de professores e alunos? Eu vejo que as minhas escolas são muito criativas, né, no aspecto geral de toda a região. Eu vejo culminâncias muito engajadas, com a comunidade muito presente. Nós estamos na época das festas juninas, então está muito gostoso poder acompanhar o quanto as famílias vêm para esse momento da escola. Né? A gente tem discutido muito como tornar as reuniões de pais mais atrativas, para os pais estarem aqui, se interarem. Os pais ainda têm um modelo de reunião de pais que a gente vai falar mal de vocês, vai ficar dando lição de moral, e a gente tem buscado outros caminhos de falar para o pai o quanto vocês têm avançado, que coisas boas as escolas estão oferecendo, o quanto é importante vocês estarem presentes todos os dias. Né? Então, eu acho que esse gancho direto com a comunidade é feito mais pelas minhas lideranças na escola, pelos diretores, pelos vice-diretores, do que pelo dirigente em si. Mas eu sinto que esse movimento é muito intenso e que a comunidade tem sim voltado o seu olhar para a escola. A gente precisa de ainda mais, mas ainda já está acontecendo. Como você enxerga o papel da família na educação? É fundamental, é dever do Estado e da família, né? Eu represento o Estado, então qual que é a minha preocupação? A escola está aberta, a escola está limpa, teve merenda, teve transporte, a sala do futuro está funcionando, né? Porque tudo isso chega no meu celular, gente, 7, 5 da manhã, aí já manda assim, sala do futuro não está funcionando, eu estou com 300 alunos aqui para fazer a prova paulista. Então, vamos voltar à pergunta que eu me perdi agora com a preocupação com a sala do futuro. Como você enxerga o papel da família na educação? Da família da escola. Então, estou falando, todo esse time aqui, dirigente, time da diretoria e time da escola, está para acolher vocês. Mas é dever do Estado, que somos nós, e dever da família. Então, enquanto diretor da escola pública, que eu fui aluno, que minha família ia nas reuniões, eu via como isso ia se perdendo, né? No 6º ano, a reunião de pais cheia, faltava 1 ou 2 pais, no 7º ano também, no 8º ano já diminuía ali para 70%, no 9º ano os pais já começavam a se afastar da escola e a gente nunca entendeu por quê, né? E no ensino médio, então, gatos pingados, eu tive uma reunião de pais numa escola nossa. Tudo bem que era sexta-feira 13, estava frio, mas de 60 pais apareceram 4. Então, esse afastamento nos preocupa porque, do mesmo jeito que a gente está ali para proteger vocês, se a família estiver junto, essa proteção é de mais qualidade, esse diálogo é mais direto, é mais efetivo. Essa parceria família-escola é essencial para que a gente tenha a mesma linguagem. Olha, é importante seu filho estudar, eu espero que lá em casa ele demonstre comportamentos de estudo, né? Ele está com um comportamento diferente em casa, ele está apático. Vamos procurar a escola, entender como está o comportamento dele aqui, o que está acontecendo no dia a dia. Então, esse diálogo, eu falava que escola e família é uma verdadeira parceria. Essa parceria não pode ter quebra. Do 6º ano à 3ª série do ensino fundamental, ou que nem lá em Tupã e aqui que eu tenho anos iniciais, do 2º aninho até a 3ª série do ensino médio, a gente precisa das famílias para fortalecer o nosso vínculo com vocês. Existem projetos sociais ou comunitários na diretoria de Tupã que se destacam? Quais? Nós temos algumas parcerias com as universidades que eu acho muito importante. Então, nós já tivemos parcerias pela questão da limpeza das águas dos rios, né? Essa semana também os diretores vão bater um papinho com o professor José, que ele faz esse trabalho há bastante tempo na diretoria. A gente está com uma outra parceria agora, da Conferência Nacional do Meio Ambiente, então provavelmente vai chegar propostas para algumas escolas, para a gente olhar para esse meio ambiente que a gente acha que está tão longe, está na Amazônia, mas de repente está aqui, está numa nascente de rio, está no reflorestamento aqui da região. E esse vínculo também do que é feito no sentido de extensão escola-comunidade é muito da liderança do diretor, né? Na diretoria a gente tem algumas ações que refletem na escola e refletem na comunidade. A gente tem a jornada de matemática, que é feita com os 5º e 6º anos, né, que reflete no nosso resultado, reflete no engajamento dos alunos, né? As famílias ficam ansiosas para saber o resultado. Então são algumas iniciativas que a gente percebe que acaba chegando na comunidade. Agora vamos falar sobre visão de futuro. Quais são seus sonhos e planos para a escola? Meus sonhos e planos para a escola. Eu acho que
O primeiro é que vocês estejam presentes, né, todos os dias, administrando as faltas com sabedoria. O segundo, o protagonismo sênior dos meus educadores, dos diretores, dos vice-diretores, dos coordenadores. Não se desenvolve protagonismo juvenil sem protagonismo sênior, né? A gente atua como modelo no programa de ensino integral justamente por isso. O estudante tem que se enxergar nesse professor, nesse diretor, nesse vice-diretor. Então, que eu consiga fortalecer dentro da caixinha de cada um, como a gente diz do PEI, o protagonismo dos educadores que estão com vocês, para que a gente desenvolva um protagonismo em vocês, né? Essa atuação competente, autônoma, de si mesmo, solidária, né? Eu acho que quando vocês estão à frente, quando vocês fazem parte das decisões, a escola toma sentido e esse sentido melhora a aprendizagem. Então, que os nossos gestores sejam autônomos e que a gente possa desenvolver a autonomia em vocês para que vocês avancem mais na aprendizagem. Como que você enxerga o futuro da educação no Brasil? Historicamente, né, nas publicações, se entende como uma crise, né? Mas eu penso assim, são das crises que surgem as grandes oportunidades. Então eu penso que nada, por ser aluno de escola pública, por ter passado uma parte da minha vida estudantil aqui, isso não pode ser impeditivo de eu ter sonhos grandes, né? Quando que a gente imaginou que a secretaria ia ter um projeto que uma colega nossa pudesse conhecer um país do outro lado do mundo? Eu era um aluno muito CDF em inglês, então seria meu sonho, eu ficaria ali doente para cumprir todas as atividades, todas as etapas para poder chegar nesse processo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu lá de Bilac, uma cidade de 8.000 habitantes, eu não tinha condições da família me dar suporte, não era nem financeira, mas da família entender o meu sonho de sair de Bilac para prestar um vestibular em São Paulo, em Campinas ou em outro grande centro, né? Hoje o Provão Paulista, o vestibular é na carteira de vocês, na escola de vocês, no horário de aula de vocês. Então, por mais que se tenha esse olhar de crise da educação, a gente sempre precisa ter um olhar de oportunidades, né? Então, e é por isso que a gente tem a disciplina Projeto de Vida. Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Quais são os meus objetivos agora? E eu também posso redesenhar esse caminho a qualquer momento, né? Eu, por exemplo, eu estou estudando psicologia. Pretendo deixar a educação? Não pretendo, mas tinha esse sonho engavetado e estou fazendo dele agora. Então, que nós sempre possamos enxergar as oportunidades naquela aula, nessa culminância, hora que eu terminar o meu 9º ano, hora que eu terminar a minha 3ª série, ter esse foco nas oportunidades que nós estamos tendo agora enquanto escola pública. Que papel a tecnologia tem desempenhado? A tecnologia, até suspirei aqui, gente. A tecnologia, ela é muito atrelada à autonomia do estudante, que a gente falou um pouquinho. Então, à medida que ela personaliza o ensino, isso é bacana, porque de repente eu era um aluno com muita dificuldade em matemática. Então, à medida que isso personaliza o ensino, que eu posso começar por exercícios mais simples, que vão me levar numa gradação até eu chegar onde minha turma está, ou, que nem eu era muito bom em inglês, eu posso usar uma plataforma que pode me levar além daquilo que estava sendo trabalhado na sala de aula. Essa personalização é muito importante, mas tem que lembrar que a gente está num país imenso, com grandes diferenças sociais, e a tecnologia incorre o risco de ser mais um fator de separação, de desvantagem. Então, na educação, a gente tem que garantir ali, por meio da autonomia do professor, da organização da escola, que realmente essa tecnologia vem a serviço de desenvolver essa personalização, que a gente possa realmente olhar para frente. Não daria para estar na geração de vocês sem pensar numa sala de aula com tecnologia. Tá? Talvez se a gente não tivesse ficado 2 anos longe da escola, na pandemia, essa imersão seria mais tranquila. Também tem essa hipótese, né? Porque quando vocês voltaram da pandemia, a gente tinha que ensinar coisas básicas, como sentar certo na carteira, que vocês estudavam na cama, vocês estudavam no sofá, vocês estudavam de ponta cabeça, né? A ouvir a vez do outro, porque a gente ficou muito no silêncio de casa, então todo mundo queria falar ao mesmo tempo. Então, esses 2 passos para trás que a gente deu na pandemia provavelmente impactam como a gente sente a tecnologia hoje. Mas se a gente garantir que no espaço escolas ela seja democrática, ela seja de acesso,
e ela tenha visto essa personalização, que o aluno possa lidar com ela de maneira que ela seja favorável à aprendizagem, eu acho que era o momento da gente falar de tecnologia assim na educação. Quais as oportunidades a escola estadual oferece hoje? Hoje a gente tem esse programa, essa visão de reconhecimentos, né, ao MASP. Eu tive aqui ano passado na premiação do MASP, esse ano vai ser lá em Parapuã. Agora a Redasp virou a ULISP, a Olimpíada de Interpretação, né? Então esse reconhecimento, esse receber de medalhas é muito bacana, a oportunidade do aluno se reconhecer, porque às vezes a gente está ali todo dia, a gente sabe que a gente tem uma performance bacana, mas ser medalhista, se destacar nesse sentido, traz um reforço positivo. E para a comunidade, é muito bacana ver o orgulho dos pais de vocês, quando eles podem vir à cerimônia e perceber que o filho é medalhista, né? É lá em Tupã que a gente tinha mais tempo, por estar tudo na cidade, tempo todos os pais querendo tirar mais fotos, curtindo aquele momento. É uma situação, eu acho que essas premiações, elas são mais atreladas ao reconhecimento da comunidade, do valor da escola e também ao reconhecimento do trabalho de vocês. A professora Sara trouxe o Prontos para o Mundo, né? Ah, César, mas é um programa de inglês. Mas que para você chegar nas etapas ali, você precisa ter uma boa performance no SARES, você precisa ter frequência. Então é um programa que premia um bom aluno, né? E é uma oportunidade, assim, inacreditável, gente. Você poder ir para outro país, conhecer outra cultura, ficar numa família que se alinha às suas características de perfil, porque você escreve uma carta dizendo como você é, o que você espera, poder ter contato, né, com outras culturas, e isso em questão de valor monetário é muito caro para a nossa realidade, é muito caro. E pensar que esse programa foi feito para vocês, para premiar um aluno por município. Então a gente teve um aluno do município de Arco-Íris, 1.800 habitantes. Então, se mudou para a Bia a vida dela, que está numa das minhas maiores cidades, imagina para esse menino de uma cidade de 1.800 habitantes. Chegavam para ele, como o pai dele é motorista, você que é o pai do menino do intercâmbio, então ele ficou conhecido assim, você que é a mãe do menino do intercâmbio, então é uma oportunidade que muda vidas. Outra coisa que eu acho muito bacana é a questão do Promão Paulista Seriado. Eu acho que de todos os perrengues, né, quando eu olho para as minhas diretoras, eu acho que o Promão Paulista é a política pública mais bonita desse governo. Por quê? Tornar o vestibular, o acesso às universidades estaduais, federais, próximo de vocês, né? E aí você faz a prova, primeira, segunda e terceira série, você soma pontos, você vê sua evolução. Então é muito bacana quando eu recebo dos diretores, olha, eu tenho um aluno que está para engenharia da Unesp de Vida Solteira, olha, a gente tem um aluno que está para medicina. Isso é transformador, né? Isso a gente vê que o nosso objetivo enquanto educador está chegando lá. A universidade é o caminho que todo mundo escolheu? Não é o caminho que todo mundo escolheu, mas se você poder fazer essa prova na sua carteira, na sua escola, te dá mais acesso. E eu queria deixar um recado importante para vocês que vão entrar nessa etapa agora. Eu escuto muito assim, mas César, se eu passar eu não tenho como ir. Tem bolsa de programa estudantil da Secretaria de Estado da Educação, R$ 1.800 por mês. Lá no campus tem a morada estudantil, você consegue bolsa da própria universidade. Minha sobrinha está na Unesp de Araraquara fazendo farmácia. Ela está morando numa república, ela já conseguiu uma bolsa de R$ 800 que paga os gastos básicos dela e depois começam os programas de iniciação científica que você pode ter uma bolsa um pouco maior. Então, gente, tem sim como ir. A gente tem que passar esse medo, né? A Bia estava com muito medo, acompanhando um pouquinho do processo dos 4 primeiros estudantes que a gente mandou para o intercâmbio, mas a gente precisa vencer esse medo. Vai e vê como é, tá? Se eu tivesse medo, eu não tinha vindo para Tupã no dia 1. Né? Então a gente precisa ir e ver como é que é. É um choque, é um período de adaptação, mas se a gente já tiver essa coragem de se propor a isso, vocês vão encontrar os recursos e os apoios necessários com certeza. A gente também pode comentar aqui que a nossa escola é a única estadual da cidade e agora também com curso técnico. E você consegue explicar pra gente qual que é a importância das organizações externas? Por exemplo, SAES, Promão Paulista? Tá, vamos falar um pouquinho da educação técnica profissional. Eu, lá na Regional de Brigueiro, fui uma das primeiras escolas a ter o modelo, era o modelo Novotec, que era parceria com a ETEC, né? Agora a gente tem um modelo que é nosso, é da Secretaria de Estado. Então é muito importante, como eu falei, tem muitos de
vocês tem essa gana por seguir na vida acadêmica, continuar estudando, fazer uma faculdade, se especializar. Tem aqueles que querem terminar a escola e já trabalharem, tem aqueles que já estão trabalhando nesse período da escola. Então, a educação profissional, a gente tem em diversas escolas aqui da nossa regional, a gente tem agronegócio, a gente tem administração, a gente tem vendas e a gente tem farmácia. A educação técnica dá essa oportunidade de sair do ensino médio com uma certificação técnica que te habilita para o mercado de trabalho. Então, para aquele aluno que o foco dele é trabalhar, é ter o dinheiro próprio, com mais qualidade, condições de melhores de trabalho, o ensino técnico é um caminho bacana, tá? Então, a gente está expandindo, a gente está quase em todas as cidades já, né? Todas as escolas. O aproveitamento dos alunos do técnico em geral é um pouquinho maior do que dos alunos do ensino médio propedêutico do currículo, né? Então mostra um pouquinho também de interesse, de estar ali, de encarar essas aulas diferentes, né? E tem sido um movimento bacana. A gente vai ver os frutos na formação da primeira turma que se forma agora. Mas o processo também é uma equipe muito eficiente na secretaria, que tira nossas dúvidas, que apoia de maneira muito rápida, então a gente se sente muito seguro, tanto na implantação que começou em 2023, quanto na expansão que a gente está prevendo para o ano que vem. Avaliações externas. Avaliações externas estão ligadas a políticas públicas. Então, a avaliação externa, hoje o Saresp, a gente tem um resultado individual do aluno, que sempre foi um clamor nosso enquanto gestor, que é vocês poderem ter um feedback de como eu estou terminando meu 9º ano, como eu estou terminando minha 3ª série. O aluno do 6º ano pode ver, né? O aluno do 6º ano pode acompanhar o crescimento dele nos anos do fundamental. Ela está atrelada às políticas públicas. Então, esse resultado me mostra onde os investimentos do Estado, da educação, precisam focar, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente está com uma parceria com o SESI, de uma pós-graduação gratuita para os professores de matemática. Provavelmente é uma política pública que vem do nosso resultado de matemática em uma dessas provas, tá? Então, a primeira esfera é essa, é de como eu administro os recursos públicos olhando para esses resultados. É uma avaliação do todo da escola. Então, quando o diretor recebe o boletim, recebe o alcance ou não alcance de metas, ele vai olhar para o processo didático pedagógico do ano passado e pensar o que eu preciso avançar, né? Quais formações a gente precisa garantir dos professores, como eu posso engajar mais os alunos, como que eu posso trazer a sala de leitura para favorecer o aprendizado de língua portuguesa, como que eu posso, numa eletiva de podcast que tem tudo a ver com linguagens, trabalhar a matemática, né? Então, para os gestores da escola, tem esse significado de direcionar como o trabalho pedagógico vai ser feito. Né? Então, às vezes a gente pega um professor que tem um perfil bacana, troca ele de turma, ou às vezes o professor acompanha a turma, às vezes a gente pensa numa estratégia diferente, em projetos diferentes. Eu acredito muito nessa questão do projeto interdisciplinar. Então, para a escola, possibilita a gente fazer esses arranjos pedagógicos para vocês aprenderem mais. Agora, para o estudante, é um processo de avaliação contínua. Então, você já tem a prova paulista, que é bimestral, ela é uma preparação para o Saresp, uma preparação para o SAEB, tá? O SAEB, ele é a mesma coisa, só que no âmbito federal. Então, eu quero o resultado do país, penso nas políticas públicas do país, que vão se refletir nos estados e nas nossas escolas. Né? O SAEB, 9º ano, 3ª série e 5º ano, língua portuguesa e matemática apenas. O Saresp, todos os componentes, menos educação física e arte. Tá? Então, o Saresp é muito alinhado com o que a gente vive bimestralmente na prova paulista. O SAEB é elaborado pelo país, mas ele também vai visar o nível de aprendizagem de português e matemática como um todo. Assim como você comentou antes, você consegue explicar para a gente melhor o que é o Projeto Pontos para o Mundo? O Projeto Pontos para o Mundo é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação que, dentre os melhores resultados, se selecionar alunos que têm esse potencial em inglês ou que têm esse potencial para desenvolver o inglês para um intercâmbio de 3 meses. Nós temos Canadá, nós temos Nova Zelândia, nós temos Austrália, está faltando alguns países ainda, nós temos Inglaterra, nós só não temos Estados Unidos por enquanto. Tá? Então, esse aluno, o desempenho dele, a frequência dele, colocam ele ali num campo de possível aluno do intercâmbio.
E aí ele vai se desenvolvendo. Antigamente tinha uma plataforma que era parceria com a Wizard, agora é no próprio Speak. O aluno vai se desenvolvendo com o apoio do professor e com a plataforma Speak. Ele chega num nível que ele presta uma prova de proficiência. O que é essa prova de proficiência? Proficiente é aquele que é capaz de. Então você vai prestar uma prova que vai dizer se a proficiência que você tem em inglês é suficiente para você passar esses 3 meses lá. Claro, gente, eu fui professor de inglês de escola de rede, então o exame de proficiência não limita. A hora que você chega na imersão, a hora que você está em contato o tempo todo com a língua, isso se desenvolve absurdamente lá. Mas é uma etapa do processo para a gente poder selecionar e garantir que vocês vão para uma outra escola, ter as matérias curriculares daquela escola. O dia a dia daquela escola foi muito bacana, que eu vi o vídeo do acolhimento que foi feito para a Beatriz e outros intercambiados quando eles chegaram lá na escola. Aprender aqueles conteúdos e ser um embaixador do seu país. Então, todos os alunos que vão, eles representam o país, eles precisam falar do nosso país, da nossa educação, da nossa cultura. Então, é um divisor de águas, porque independente se eu vou querer seguir na carreira de línguas, independente se eu vou querer seguir na carreira de tecnologia ou de saúde, inglês é a língua franca, tá? Então, hoje programação, né, antigamente, na minha época, era o curso de comércio exterior, né? Nossa, você é bom em inglês, vai fazer comércio exterior. Hoje, linguagem, qualquer coisa que vai trabalhar com inteligência artificial, com linguagem de programação, é tudo com base no inglês. Todas as publicações científicas saem primeiro em inglês, então todo o acesso à informação chega primeiro para quem tem esse domínio, né, para quem estuda a língua. Mas é uma mudança da própria vivência, de outra rotina, de você estar numa casa que você vai ter as suas responsabilidades, né? Você lava a sua roupa, você precisa comer o que está naquele prato, né? Não é a batata frita que a mamãe faz todo dia, né? Você precisa chegar na escola sozinho. São cidades do interior, então geralmente as crianças vão a pé para a escola com outros colegas, mas você pode ter que pegar ônibus, você pode ter que pegar metrô. Então, além do conhecimento de língua que é imenso, tem toda essa vivência que transforma a adolescência de vocês. Que conselho você daria a quem deseja se tornar dirigente? Paciência. Todo o papel da educação é um papel de pessoas que são corajosas para desafios, tá? Desde de entrar numa sala de aula com 35, 38 alunos, que é o caso dos nonos anos, né? Você está ali para construir o conhecimento de uma maneira totalmente diferente, porque o conhecimento, na minha época, era construído, o professor entrava com aquele livro, e se alguém tirasse o livro dele, ele não dava aula. Hoje, o professor entra, o conhecimento está com vocês. Vocês podem discutir coisas que vocês estão extremamente conectados, vocês estão extremamente politizados, vocês podem levar as discussões num âmbito muito bacana. Então, acho que para ser educador precisa ter esse desafio de âmbito da sala de aula. De gestor, precisa acreditar muito em vocês, nos estudantes, e precisa acreditar muito na equipe. Porque o diretor, o coordenador ou o vice-diretor, eles vivem um processo intenso de formação com esses professores, né? Então eu preciso, para além de gostar do ambiente de sala de aula, eu preciso gostar de cuidar de pessoas, gostar de cuidar de profissionais. E o dirigente cuida de toda essa gente, cuida de vocês, cuida dos professores, dos gestores. Então acho que precisa estar uma pessoa muito aberta para o desafio, muito pé no chão, né? Eu sou extremamente sonhador, mas eu também tenho muito pé no chão. E principalmente, para ser dirigente, você é uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas, que gosta de estar do lado, que gosta de incentivar os sonhos, porque aí a gente gera isso nos meus gestores, eles geram nos professores, os professores geram em vocês. Tem algum livro, frase ou experiência que te inspira? Eu tenho tatuado um termo em grego, está escrito em grego, mas se lê merak. Merak significa fazer as coisas com a alma, colocar toda a criatividade, toda a força naquilo que ama. E quando eu conheci essa expressão, ela diz muito de mim, porque eu sempre fui muito imerso, muito confundido e muito intenso com o meu trabalho na educação, muitas vezes, né? Às vezes eu preciso me perdoar por conta disso, porque tem dias que são excelentes, a gente sai daqui super feliz, super motivado, tem dias que são muito difíceis, a gente bota uma música triste no carro, vai para Belac chorando, mas esse é o processo. Então eu acho que essa frase, ela diz muito de mim,
que eu sou essa pessoa que coloco muito da minha criatividade, muito da minha alma na educação. O ponto perfeito do Merak é o areté. O areté é quando você pode viver plenamente daquilo que você gosta, fazer só o que você gosta. A gente não pode ainda, porque o educador não ganha bem. Então a gente tem que ir se virando. Mas poder estar num lugar que eu posso ser criativo, que eu posso cuidar de pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, me define muito nesse sentido. Livros e filmes eu teria várias músicas, mas acho que essa expressão Merak do grego diz muito sobre mim. E onde o público pode saber mais sobre o seu trabalho? O Instagram da diretoria de ensino é antenadíssimo. Vocês vão ver que o meu tem teia de aranha, mas o da diretoria sim está em tempo real. De repente eu estou aqui, eles já estão postando lá que eu estou aqui, tá? Então no Instagram da diretoria de ensino vocês conseguem acompanhar toda a minha movimentação de dirigente, as reuniões que a gente faz com os diretores, com os vice-diretores, com os coordenadores, com os professores, né? As nossas parcerias, como eu tratei com vocês, os nossos avanços, os informes principais da secretaria que são de interesse de vocês, dos pais de vocês, também estão lá no Instagram da diretoria, _tup, no Instagram. Obrigada pela sua participação e aqui encerramos mais um podcast. Gostaram? Que alegria poder iniciar um momento como este. Agora eu quero chamar a aluna Giovana, que fará uma homenagem às professoras responsáveis. Queria aproveitar esse momento especial para deixar meu agradecimento especial aos professores Beatriz, Monique e Lucilene. Obrigada por todo o carinho, dedicação e criatividade que vocês colocaram nesse projeto incrível. O podcast ficou sensacional e é muito nítido o cuidado e amor com que ele foi construído. Cada detalhe mostra o quanto vocês se importam com a gente, com o nosso aprendizado e com criar um espaço onde a gente possa se expressar e aprender de forma leve e significativa. E também é importante dizer que tudo isso é mérito de vocês. A ideia, a construção, o incentivo, nada disso teria acontecido sem a presença, entrega e a visão de cada uma. Vocês não só ensinaram, mas inspiraram. Obrigada por tanto. Vocês são demais. Gostaríamos de agradecer a presença dos professores que nos apoiaram, Roberto, da música, e Graciela, da sala de leitura. Agradecemos também a presença da nossa coordenadora geral, Laís Moura, e diretora Mariana Bocca. Assim como todos os professores, diretores e alunos presentes. Toda grande menção começa com um sim de grandes mestres. Para encerrarmos, convido a aluna Beatriz para realizar uma leitura. E a nossa diretora Mariana e os alunos presentes da eletiva Somaquete ao palco. Iniciar com a pergunta: quem é César? Bom dia, gente, estudantes, professores, gestores. Obrigado, equipe do Dom Antônio, pelo convite. O César ainda é um menino de uma cidade de 8 mil habitantes chamada Vilac,
que viu na educação seu propósito, um menino que gosta de livros, filmes, séries, não vive sem música no carro, no banho, e que tem grandes ideias, que com a equipe dele lá da diretoria e com as equipes de todas as escolas, a gente vem transformando essas ideias em realidade. Como você iniciou a sua carreira na educação? Eu ensinei como professor em programas de recuperação, era um programa muito triste, porque os alunos da recuperação ficavam mais uma aula na escola, então todo mundo ia embora, ficavam só os alunos da recuperação. Comecei nesse projeto e depois me efetivei como professor de inglês, né, em 2011. Depois trabalhei um pouquinho como especialista de currículo de língua inglesa lá na diretoria de Birigui, que é da minha região. Me efetivei diretor de escola e aí há 2 anos, agora no dia 22, estou como dirigente regional de Tupã. Então foi uma carreira na educação, bastante estudo, bastante prática, para poder transformar essas ideias em realidade. E o que é ser dirigente? Dirigente, né, vem daí do verbo dirigir, né? Então, o que a gente dirige? Eu dirijo um time lá na diretoria, que é como se fosse uma grande escola. Então, na escola a gente tem um gerente de organização escolar, que cuida do pagamento dos professores, da vida funcional dos professores. Eu tenho um departamento que faz isso de todas as pessoas da região. Lá na escola eu também tenho um agente de organização escolar, um secretário de escola, que cuida da vida do aluno, né? Prontuário, notas, faltas. Lá na minha diretoria eu tenho uma equipe que cuida disso, desde a matrícula de vocês, as transferências, até a conclusão do curso. Na escola a gente tem os coordenadores pedagógicos, lá na diretoria eu tenho um núcleo pedagógico, que são vários professores de vários componentes que acompanham as escolas da região pensando na qualidade das aulas. O que mais que eu tenho lá? Eu tenho um setor na diretoria que é um pouquinho feito pelo diretor, é um pouquinho feito pela APM, às vezes pelo Grêmio, que é o meu setor de compras e serviços. Então a alimentação, a limpeza, o cuidador de algum colega elegível, todos esses serviços são o transporte de vocês, todos esses serviços são gerenciados por esse núcleo. E mais um monte de pessoas ali na assistência técnica do dirigente, né, que acompanha os e-mails, as publicações, e a equipe de supervisão de ensino que atua diretamente com o diretor. Né? Então, a minha supervisão de ensino é como se fossem meus diretores. Então, os supervisores visitam as escolas, acompanham, buscando melhorar o trabalho. E quais suas principais responsabilidades como dirigente? Eu acho que a número 1 é a aprendizagem, né, de vocês. Então, todas essas pessoas estão na escola, estão na diretoria, para que a escola esteja aberta, esteja limpa, tenha merenda, tenha transporte, tenha o professor para dar aula, tenha o material pedagógico necessário para essas aulas, vocês se sintam seguros, que os conflitos possam ser mediados. Então, o foco número 1 é a aprendizagem, né? Mas quando a gente pensa nas principais responsabilidades, seria gerenciar esses processos, né, desde a contratação do professor, da limpeza, da merenda, que garantem que a escola esteja aberta, acolhedora para vocês. Ser dirigente já fazia parte do seu projeto de vida? Ser educador, sim. Ser dirigente foi uma consequência de várias coisas. Eu gostava muito da sala de aula, ainda gosto, né? As diretoras estão aqui, elas sabem que quando eu tenho a oportunidade de acompanhar uma aula, eu revivo esse momento. Eu gostava muito do ensino médio, mas já dei aula para o 6º ano, sofri bastante. E aí, a partir do momento que eu me vi formador de pessoas, eu pensei, por que não dar um outro passo para formador de professores? Foi quando eu fui trabalhar como PEC, professor especialista do currículo em Araçatuba. Então eu cuidava da formação dos professores de inglês lá e eu cuidava também do programa Ensino Integral na diretoria de ensino de Birigui. Então, a nossa primeira escola PEI, eu era o PEC responsável junto com o supervisor Munarim. E aí pensei, nossa, é bacana usar esse papel de formador para formar professores. E aí efetivei diretor. E aí na direção de escola você forma não só professores, mas servidores. Você forma alunos, né? No programa Ensino Integral, esse protagonismo que as professoras trouxeram, a primeira liderança, a primeira figura do protagonismo é o diretor de escola. E veio esse desejo de por que não levar esse olhar de formação, esse olhar de protagonismo, esse olhar de aluno que fui da escola pública, de aluno que fui do noturno, para mudar a realidade de uma região. Esperava Tupã? Esperava, porque eu coloquei entre as 3 que eu gostaria.
né, uma diretoria de ensino do interior, algumas realidades parecidas com alunos trabalhadores que precisam estudar no noturno. A minha diretoria, 96% das escolas são TEI, aqui nós estamos em quase 90%. Então, estava nos meus planos, depois que eu virei diretor de escola, de pensar em como eu poderia colaborar para além dos meus 500 alunos, dos meus 30 professores, dos meus 20 funcionários. O que motivou a seguir para a liderança escolar? Eu acho que um pouco da minha história, né? Como eu falei para vocês, eu fui estudante de escola pública, fiz ensino fundamental e médio. Fui estudante do noturno da terceira série para poder começar a guardar um pouquinho de dinheiro para fazer minha faculdade particular. Quando eu terminei letras, que é a minha primeira formação, eu entrei no mestrado em linguística. Aí eu fui para o mestrado numa universidade pública, Federal do Mato Grosso do Sul, no campo de Três Lagoas. E conhecer aquele espaço, aquela biblioteca, aqueles doutores que fomentavam tanto conhecimento, me cativou ainda mais no sentido. O aluno da escola pública, ele é para a universidade pública. Esse é o nosso espaço, né? E eu só pude passar essa barreira depois que eu paguei uma faculdade particular. Aí eu fiz o mestrado na UFMS de Três Lagoas, fiz pós-graduação na Federal Fluminense em Gestão. Então, eu acho que volta um pouco para a minha história de fazer pela educação pública tudo que ela me ofereceu. Eu estou aqui hoje, enquanto dirigente, enquanto educador que fui, enquanto diretor efetivo de escola que eu sou, eu devo a essa educação pública. Engraçado que eu fui diretor das duas escolas que eu estudei em Bilac. Então, quando eu voltei como diretor, eu voltei diretor de alguns professores meus, né? Ainda estavam ali com alguns anos para aposentar, mas eu pude ter esse reencontro. Então, eu acho que é para levar essa perspectiva que a educação pública pode fazer muito, pode fazer mais, desde que a gente acredite e que a gente se dedique. Houve algum momento marcante nessa trajetória? Muitos momentos marcantes. Eu acho que a minha história toda, até 2023, quando eu vim para cá, era na diretoria de ensino de Birigui. Então, né, como professor, enquanto especialista de currículo, enquanto diretor, vir para uma diretoria nova, onde eu tinha como referência duas únicas pessoas. Eu conheci o José Rubens, que é técnico, que ele era do programa de ensino integral, conhecia de grupos de Facebook, WhatsApp. E eu conheci a supervisora Tereza, que tinha sido por um curto período supervisora na diretoria de Birigui. Então, acho que o principal desafio foi que as pessoas reconhecessem essa liderança e que a liderança seguia um caminho diferente, mais democrático, mais acessível, mais pautado na formação mesmo. Demorou um pouquinho, mas hoje acredito que a gente está nesse caminho já. Que desafios mais exigem atenção hoje? Hoje a frequência é um desafio que tira o meu sono, né? A gente está, eu acho que um pouco é reflexo ainda do período pandêmico, de estar instalado na comunidade escolar, nas famílias e até mesmo em vocês, uma crença de que fazer um trabalho, fazer uma prova resolve, e não é, gente. O poder da educação transformadora, isso tudo que eu falo para vocês, está a partir do momento que vocês vêm para a escola. Então, se eu venho todo dia, ou se eu faço o manejo das minhas faltas de maneira inteligente, né, que vocês têm uma possibilidade de faltar, o dia que está doente, o dia que a família viajou, né, um dia que está muito frio, choveu muito, o transporte não passou, o manejo dessas faltas é muito importante. Porque quando vocês chegam na escola, a equipe está pronta para acolher vocês, a equipe está pronta para levar vocês para a aprendizagem, a equipe tem uma crença e uma fé muito grande nos estudantes. Mas se vocês não estão na escola, o nosso poder fica guardado. Eu acho que o maior desafio hoje é a frequência. A gente tem uma boa frequência aqui nas escolas de rancharia, a gente tem algumas preocupações com o período noturno, mas estivemos aqui semana passada com a equipe da diretora Mariana para pensar em possibilidades de como levar isso. Então, a frequência hoje é o que tira mais o meu sono, né? Essa necessidade de vocês estarem na escola, de vocês reconhecerem a escola como esse espaço seguro, para que a gente possa cuidar de vocês e avançar na aprendizagem. Em relação com a comunidade, como você trabalha o engajamento de professores e alunos? Eu vejo que as minhas escolas são muito criativas, né, no aspecto geral de toda a região.
Eu vejo culminâncias muito engajadas, com a comunidade muito presente. Nós estamos na época das festas juninas, então está muito gostoso poder acompanhar o quanto as famílias vêm para esse momento da escola, né? A gente tem discutido muito como tornar as reuniões de pais mais atrativas, para os pais estarem aqui e se inteirarem. Os pais ainda têm um modelo de reunião de pais que a gente vai falar mal de vocês, vai ficar dando lição de moral, e a gente tem buscado outros caminhos. Só para o pai, o quanto vocês têm avançado, que coisas boas as escolas estão oferecendo, o quanto é importante vocês estarem presentes todos os dias, né? Então, eu acho que esse gancho direto com a comunidade é feito mais pelas minhas lideranças na escola, pelos diretores, pelos vice-diretores, do que pelo dirigente em si. Mas eu sinto que esse movimento é muito intenso e que a comunidade tem, sim, voltado o seu olhar para a escola. A gente precisa de ainda mais, mas ainda já está acontecendo. Como você enxerga o papel da família na educação? É fundamental, é dever do Estado e da família, né? Eu represento o Estado, então qual que é a minha preocupação? A escola está aberta, a escola está limpa, teve merenda, teve transporte, a sala do futuro está funcionando, né? Porque tudo isso chega no meu celular, gente, 7, 5 da manhã, aí já manda assim, sala do futuro não está funcionando, estou com 300 alunos aqui para fazer a prova paulista. Então, vamos voltar à pergunta que eu me perdi agora com a conversação com a sala do futuro. Como você enxerga o papel da família na educação? Da família da escola. Então, estou falando, todo esse time aqui, dirigente, time da diretoria e time da escola, está para acolher vocês. Mas é dever do Estado, que somos nós, e dever da família. Então, enquanto diretor da escola pública, que eu fui aluno, que minha família ia nas reuniões, eu via como isso ia se perdendo, né? No 6º ano, a reunião de pais cheia, faltava 1 ou 2 pais, no 7º ano também, no 8º ano já diminuía ali para 70%, no 9º ano os pais já começavam a se afastar da escola e a gente nunca entendeu por quê, né? E no ensino médio, então, gatos pingados, eu tive uma reunião de pais numa escola nossa. Tudo bem que era sexta-feira 13, estava frio, mas de 60 pais apareceram 4. Então, esse afastamento nos preocupa porque, do mesmo jeito que a gente está ali para proteger vocês, se a família estiver junto, essa proteção é de mais qualidade. Esse diálogo é mais direto, é mais efetivo. Essa parceria família-escola é essencial para que a gente tenha a mesma linguagem. Olha, é importante seu filho estudar, eu espero que lá em casa ele demonstre comportamentos de estudo, né? Ele está com um comportamento diferente em casa, ele está apático. Vamos procurar a escola, entender como está o comportamento dele aqui, o que está acontecendo no dia a dia. Então, esse diálogo, eu falava que escola e família é uma verdadeira parceria. Essa parceria não pode ter quebra. Do 6º ano à 3ª série do ensino fundamental, ou que nem lá em Tupã e aquele que eu tenho anos iniciais, do 2º aninho até a 3ª série do ensino médio, a gente precisa das famílias para fortalecer o nosso vínculo com vocês. Existem projetos sociais ou comunitários na diretoria de Tupã que se destacam? Quais? Nós temos algumas parcerias com as universidades que eu acho muito importante. Então, nós já tivemos parcerias pela questão da limpeza das águas dos rios, né? Essa semana também os diretores vão bater um papinho com o professor José, que ele faz esse trabalho há bastante tempo na diretoria. A gente está com uma outra parceria agora, da Conferência Nacional do Meio Ambiente, então provavelmente vai chegar propostas para algumas escolas, para a gente olhar para esse meio ambiente que a gente acha que está tão longe, está na Amazônia, mas de repente está aqui, está numa nascente de rio, está no reflorestamento aqui da região. E esse vínculo também do que é feito no sentido de extensão escola-comunidade é muito da liderança do diretor, né? Na diretoria a gente tem algumas ações que refletem na escola e refletem na comunidade. A gente tem a jornada de matemática, que é feita com os 5º e 6º anos, né, que reflete no nosso resultado, reflete no engajamento dos alunos, né? As famílias ficam ansiosas para saber o resultado. Então são algumas iniciativas que a gente percebe que acaba chegando na comunidade. Agora vamos falar sobre visão de futuro. Quais são seus sonhos e planos para a escola? Meus sonhos e planos para a escola. Eu acho que o primeiro é que vocês estejam presentes, né, todos os dias, administrando as faltas com sabedoria.
O segundo, o protagonismo sênior dos meus educadores, dos diretores, dos vice-diretores, dos coordenadores. Não se desenvolve protagonismo juvenil sem protagonismo sênior, né? A gente atua como modelo no programa Ensino Integral justamente por isso. O estudante tem que se enxergar nesse professor, nesse diretor, nesse vice-diretor. Então, que eu consiga fortalecer dentro da caixinha de cada um, como a gente diz do PEI, o protagonismo dos educadores que estão com vocês, para que a gente desenvolva o protagonismo de vocês, né? Essa atuação competente, autônoma, de si mesmo, solidária, né? Eu acho que quando vocês estão à frente, quando vocês fazem parte das decisões, a escola toma sentido e esse sentido melhora a aprendizagem. Então, que os nossos gestores sejam autônomos e que a gente possa desenvolver a autonomia em vocês para que vocês avancem mais na aprendizagem. Como que você enxerga o futuro da educação no Brasil? Historicamente, né, nas publicações, se entende como uma crise, né? Mas eu penso assim, são das crises que surgem as grandes oportunidades. Então eu penso que nada, por ser aluno de escola pública, por ter passado uma parte da minha vida estudantil aqui, isso não pode ser impeditivo de eu ter sonhos grandes, né? Quando que a gente imaginou que a secretaria ia ter um projeto que uma colega nossa pudesse conhecer um país do outro lado do mundo? Eu era um aluno muito CDF em inglês, então seria meu sonho, eu ficaria ali doente para cumprir todas as atividades, todas as etapas para poder chegar nesse processo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu, lá de Bilac, uma cidade de 8 mil habitantes, eu não tinha condições da família me dar suporte, não era nem financeira, mas a família entendeu o meu sonho de sair de Bilac para prestar um vestibular em São Paulo, em Campinas ou em outro grande centro, né? Hoje o Provão Paulista, o vestibular é na carteira de vocês, na escola de vocês, no horário de aula de vocês. Então, por mais que se tenha esse olhar de crise da educação, a gente sempre precisa ter um olhar de oportunidades, né? Então, e é por isso que a gente tem a disciplina Projeto de Vida. Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Quais são os meus objetivos agora? E eu também posso redesenhar esse caminho a qualquer momento, né? Eu, por exemplo, eu estou estudando psicologia. Pretendo deixar a educação? Não pretendo, mas tinha esse sonho engavetado e estou fazendo dele agora. Então, que nós sempre possamos enxergar as oportunidades naquela aula, nessa culminância, hora que eu terminar o meu 9º ano, hora que eu terminar minha 3ª série, ter esse foco nas oportunidades que nós estamos tendo agora enquanto escola pública. Que papel a tecnologia tem desempenhado? A tecnologia, eu até suspirei aqui, gente. A tecnologia, ela é muito atrelada à autonomia do estudante, que a gente falou um pouquinho. Então, à medida que ela personaliza o ensino, isso é bacana, porque de repente eu era um aluno com muita dificuldade em matemática. Então, à medida que isso personaliza o ensino, que eu posso começar por exercícios mais simples, que vão me levar numa gradação até eu chegar onde minha turma está, ou, que nem eu era muito bom em inglês, eu posso usar uma plataforma que pode me levar além daquilo que estava sendo trabalhado na sala de aula. Essa personalização é muito importante, mas tem que lembrar que a gente está num país imenso, com grandes diferenças sociais, e a tecnologia incorre o risco de ser mais um fator de separação, de desvantagem. Então, na educação, a gente tem que garantir ali, por meio da autonomia do professor, da organização da escola, que realmente essa tecnologia vem a serviço de desenvolver essa personalização, que a gente possa realmente olhar para frente. Não daria para estar na geração de vocês sem pensar numa sala de aula com tecnologia. Tá? Talvez se a gente não tivesse ficado 2 anos longe da escola, na pandemia, essa imersão seria mais tranquila. Também tem essa hipótese, né? Porque quando vocês voltaram da pandemia, a gente tinha que ensinar coisas básicas, como sentar certo na carteira, que vocês estudavam na cama, vocês estudavam no sofá, vocês estudavam de ponta cabeça, né? A ouvir a vez do outro, porque a gente ficou muito no silêncio de casa, então todo mundo queria falar ao mesmo tempo. Então, esses 2 passos para trás que a gente deu na pandemia provavelmente impactam como a gente sente a tecnologia hoje. Mas se a gente garantir que no espaço escolas ela seja democrática, ela seja de acesso e ela tenha visto essa personalização, que o aluno possa lidar com ela de maneira que ela seja favorável à aprendizagem, eu acho que era o momento da gente falar de tecnologia assim na educação. Quais as oportunidades
a escola estadual oferece hoje? Hoje a gente tem esse programa, essa visão de reconhecimentos, né, ao MASP. Eu tive aqui ano passado na premiação do MASP, esse ano vai ser lá em Parapuã. Agora a Redasp virou a ULISP, a Olimpíada de Interpretação, né? Então esse reconhecimento, esse receber de medalhas é muito bacana para a oportunidade do aluno se reconhecer, porque às vezes a gente está ali todo dia, a gente sabe que a gente tem uma performance bacana, mas ser medalhista, se destacar nesse sentido, traz um reforço positivo. E para a comunidade, é muito bacana ver o orgulho dos pais de vocês, quando eles podem vir à cerimônia e perceber que o filho é medalhista, né? É lá em Tupã que a gente tinha mais tempo, por estar tudo numa cidade, tempo todos os pais querendo tirar mais fotos, curtindo aquele momento. É uma situação, eu acho que essas premiações, elas são mais atreladas ao reconhecimento da comunidade, do valor da escola e também ao reconhecimento do trabalho de vocês. A professora Sara trouxe o Prontos para o Mundo, né? Ah, César, mas é um programa de inglês. Mas para você chegar nas etapas ali, você precisa ter uma boa performance no SARESC, você precisa ter frequência. Então é um programa que premia um bom aluno, né? E é uma oportunidade, assim, inacreditável, gente. Você poder ir para outro país, conhecer outra cultura, ficar numa família que se alinha às suas características de perfil, porque você escreve uma carta dizendo como você é, o que você espera, poder ter contato, né, com outras culturas, e isso em questão de valor monetário é muito caro para a nossa realidade, é muito caro. E pensar que esse programa foi feito para vocês, para premiar um aluno por município. Então a gente teve um aluno do município de Arco-Íris, 1.800 habitantes. Então, se mudou para a Bia a vida dela, que está numa das minhas maiores cidades, imagina para esse menino de uma cidade de 1.800 habitantes. Chegavam para ele, como o pai dele é motorista, você que é o pai do menino do intercâmbio, então ele ficou conhecido assim, você que é a mãe do menino do intercâmbio, então é uma oportunidade que muda vidas. Outra coisa que eu acho muito bacana é a questão do Provão Paulista Seriado. Eu acho que de todos os perrengues, né, quando eu olho para as minhas diretoras, eu acho que o Provão Paulista é a política pública mais bonita desse governo. Por quê? Tornar o vestibular, o acesso às universidades estaduais, federais, próximo de vocês, né? E aí você faz a prova, primeira, segunda e terceira série, você soma pontos, você vê sua evolução. Então é muito bacana quando eu recebo dos diretores, olha, eu tenho um aluno que está para engenharia da Unesp de Ilha Solteira, olha, a gente tem um aluno que está para medicina. Isso é transformador, né? Isso a gente vê que o nosso objetivo enquanto educador está chegando lá. A universidade é o caminho que todo mundo escolheu? Não é o caminho que todo mundo escolheu, mas se você poder fazer essa prova na sua carteira, na sua escola, te dá mais acesso. E eu queria deixar um recado importante para vocês que vão entrar nessa etapa agora. Eu escuto muito assim, mas César, se eu passar eu não tenho como ir. Tem bolsa de programa estudantil da Secretaria de Estado da Educação, R$ 1.800 por mês. Lá tem, no campus, tem a morada estudantil, você consegue bolsa da própria universidade. Minha sobrinha está na Unesp de Araraquara fazendo farmácia. Ela está morando numa república, ela já conseguiu uma bolsa de R$ 800 que paga os gastos básicos dela e depois começam os programas de iniciação científica que você pode ter uma bolsa um pouco maior. Então, gente, tem sim como ir. A gente tem que passar esse medo, né? A Bia estava com muito medo, acompanhando um pouquinho do processo dos 4 primeiros estudantes que a gente mandou para o intercâmbio, mas a gente precisa vencer esse medo. Vai e vê como é, tá? Se eu tivesse medo, eu não tinha vindo para Tupã no dia 1. Né? Então a gente precisa ir e ver como é que é. É um choque, é um período de adaptação, mas se a gente já tiver essa coragem de se propor a isso, vocês vão encontrar os recursos e os apoios necessários com certeza. A gente também pode comentar aqui que a nossa escola é a única estadual da cidade, agora também com curso técnico. E você consegue explicar pra gente qual que é a importância das organizações externas? Por exemplo, SAEB, SARESC, Provão Paulista? Tá, vamos falar um pouquinho da educação técnica profissional. Eu, lá na Regional de Briguil, eu fui uma das primeiras escolas a ter o modelo, era o modelo Novotec, que era parceria com a ETEC, né? Agora a gente tem um modelo que é nosso, é da Secretaria de Estado. Então é muito importante, como eu falei, muitos de vocês têm essa gana por seguir na vida acadêmica, continuar estudando, fazer uma faculdade, se especializar.
Tem aqueles que querem terminar a escola e já trabalharem, tem aqueles que já estão trabalhando nesse período da escola. Pela educação profissional, a gente tem em diversas escolas aqui da nossa regional, a gente tem agronegócio, a gente tem administração, a gente tem vendas e a gente tem farmácia. A educação técnica dá essa oportunidade de sair do ensino médio com uma certificação técnica que te habilita para o mercado de trabalho. Então, para aquele aluno que o foco dele é trabalhar, é ter o dinheiro próprio, com mais qualidade, condições de melhores de trabalho, o ensino técnico é um caminho bacana, tá? Então, a gente está expandindo, a gente está quase em todas as cidades já, né? Todas as escolas. O aproveitamento dos alunos do técnico em geral é um pouquinho maior do que dos alunos do ensino médio propedêutico do currículo, né? Então mostra um pouquinho também de interesse, de estar ali, de encarar essas aulas diferentes, né? E tem sido um movimento bacana. A gente vai ver os frutos na formação da primeira turma que se forma agora, mas o processo da Bensal é uma equipe muito eficiente na secretaria, que tira nossas dúvidas, que apoia de maneira muito rápida, então a gente se sente muito seguro, tanto na implantação que começou em 2023, quanto na expansão que a gente está prevendo para o ano que vem. Avaliações externas. Avaliações externas estão ligadas a políticas públicas. Então, a avaliação externa, hoje, o SARESP, a gente tem um resultado individual do aluno, que sempre foi um clamor nosso enquanto gestor, que é vocês poderem ter um feedback de como eu estou terminando meu 9º ano, como eu estou terminando minha 3ª série. O aluno do 6º ano pode ver, né? O aluno do 6º ano pode acompanhar o crescimento dele nos anos do fundamental. Ela está atrelada às políticas públicas. Então, esse resultado me mostra onde os investimentos do Estado, da educação, precisam focar, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente está com uma parceria com o SESI, de uma pós-graduação gratuita para os professores de matemática. Provavelmente é uma política pública que vem do nosso resultado de matemática em uma dessas provas, tá? Então, a primeira esfera é essa, é de como eu administro os recursos públicos olhando para esses resultados. É uma avaliação do todo da escola. Então, quando o diretor recebe o boletim, recebe o alcance ou não alcance de metas, ele vai olhar para o processo didático pedagógico do ano passado e pensar o que eu preciso avançar, né? Quais formações a gente precisa garantir para os professores, como eu posso engajar mais os alunos, como que eu posso trazer a sala de leitura para favorecer o aprendizado de língua portuguesa, como que eu posso, numa eletiva de podcast que tem tudo a ver com linguagens, trabalhar a matemática, né? Então, para os gestores da escola, tem esse significado de direcionar como o trabalho pedagógico vai ser feito. Então, às vezes a gente pega um professor que tem um perfil bacana, troca ele de turma, ou às vezes o professor acompanha a turma, às vezes a gente pensa numa estratégia diferente, em projetos diferentes. Eu acredito muito nessa questão do projeto interdisciplinar. Então, para a escola, possibilita a gente fazer esses arranjos pedagógicos para vocês aprenderem mais. Agora, para o estudante, é um processo de avaliação contínua. Então, você já tem a prova paulista, que é bimestral, é uma preparação para o SARESP, uma preparação para o SAEB, tá? O SAEB, ele é a mesma coisa, só que no âmbito federal. Então, eu quero o resultado do país, penso nas políticas públicas do país, que vão se refletir nos estados e nas nossas escolas, né? O SAEB, 9º ano, 3ª série e 5º ano, língua portuguesa e matemática apenas. O SARESP, todos os componentes, menos educação física e arte, tá? Então, o SARESP é muito alinhado com o que a gente vive bimestralmente na prova paulista. O SAEB é elaborado pelo país, mas ele também vai visar o nível de aprendizagem de língua portuguesa e matemática como um todo. Assim como você comentou antes, você consegue explicar para a gente melhor o que é o Projeto Prontos para o Mundo? O Projeto Prontos para o Mundo é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação que, dentre os melhores resultados, se seleciona alunos que têm esse potencial em inglês ou que têm esse potencial para desenvolver o inglês para um intercâmbio de 3 meses. Nós temos Canadá, nós temos Nova Zelândia, nós temos Austrália, está faltando alguns países ainda, nós temos Inglaterra, nós só não temos Estados Unidos por enquanto, tá? Então, esse aluno, o desempenho dele, a frequência dele, colocam ele ali num campo de possível aluno do intercâmbio. E aí ele vai se desenvolvendo. Antigamente tinha uma plataforma que era parceria com a Wizard, agora é o próprio Speak,
O aluno vai se desenvolvendo com o apoio do professor e com a plataforma Speak, ele chega num nível que ele presta uma prova de proficiência. O que é essa prova de proficiência? Proficiente é aquele que é capaz de. Então você vai prestar uma prova que vai dizer se a proficiência que você tem em inglês é suficiente para você passar esses 3 meses lá. Claro, gente, eu fui professor de inglês de escola de rede, então o exame de proficiência não limita. A hora que você chega na imersão, a hora que você está em contato o tempo todo com a língua, isso se desenvolve absurdamente lá. Mas é uma etapa do processo para a gente poder selecionar e garantir que vocês vão para uma outra escola, ter as matérias curriculares daquela escola. O dia a dia daquela escola foi muito bacana, que eu vi o vídeo do acolhimento que foi feito para a Beatriz e outros intercambiados quando eles chegaram lá na escola. Aprender aqueles conteúdos e ser um embaixador do seu país. Então, todos os alunos que vão, eles representam o país, eles precisam falar do nosso país, da nossa educação, da nossa cultura. Então, é um divisor de águas, porque independente se eu vou querer seguir na carreira de línguas, independente se eu vou querer seguir na carreira de tecnologia ou de saúde, inglês é a língua franca, tá? Então hoje programação, né, antigamente, na minha época era o curso de comércio exterior, né? Nossa, você é bom em inglês, vai fazer comércio exterior. Hoje linguagem, qualquer coisa que vai trabalhar com inteligência artificial, com linguagem de programação, é tudo com base no inglês. Todas as publicações científicas saem primeiro em inglês, então todo o acesso à informação chega primeiro para quem tem esse domínio, né, para quem estuda a língua. Mas é uma mudança da própria vivência, de outra rotina, de você estar numa casa que você vai ter as suas responsabilidades, né? Você lava a sua roupa, você precisa comer o que está naquele prato, né? Não é a batata frita que a mamãe faz todo dia, né? Você precisa chegar na escola sozinho. São cidades no interior, então geralmente as crianças vão a pé para a escola com outros colegas, mas você pode ter que pegar ônibus, você pode ter que pegar metrô. Então, além do conhecimento de língua que é imenso, tem toda essa vivência que transforma a adolescência de vocês. Que conselho você daria a quem deseja se tornar dirigente? Paciência. Todo o papel na educação é um papel de pessoas que são corajosas para desafios, tá? Desde de entrar numa sala de aula com 35, 38 alunos, que é o caso dos nonos anos, né? Você está ali para construir o conhecimento de uma maneira totalmente diferente, porque o conhecimento, na minha época, era como se o professor entrava com aquele livro, e se alguém tirasse o livro dele, ele não dava aula. Hoje, o professor entra, o conhecimento está com vocês. Vocês podem discutir coisas em que vocês estão extremamente conectados, vocês estão extremamente politizados, vocês podem levar as discussões num âmbito muito bacana. Então, acho que para ser educador precisa ter esse desafio de âmbito da sala de aula. De gestor, precisa acreditar muito em vocês, nos estudantes, e precisa acreditar muito na equipe. Porque o diretor, o coordenador ou o vice-diretor, eles vivem um processo intenso de formação com esses professores, né? Então eu preciso, para além de gostar do ambiente de sala de aula, eu preciso gostar de cuidar de pessoas, gostar de cuidar de profissionais. E o dirigente cuida de toda essa gente, cuida de vocês, cuida dos professores, dos gestores. Então acho que precisa estar uma pessoa muito aberta para o desafio, muito pé no chão, né? Eu sou extremamente sonhador, mas eu também tenho muito pé no chão. E principalmente, para ser dirigente, você é uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas, que gosta de estar do lado, que gosta de incentivar os sonhos, porque aí a gente gera isso nos meus gestores, eles geram nos professores, os professores geram em vocês. Tem algum livro, frase ou experiência que te inspira? Eu tenho tatuado um termo em grego, está escrito em grego, mas se lê merak. Merak significa fazer as coisas com a alma, colocar toda a criatividade, toda a força naquilo que ama. E quando eu conheci essa expressão, ela diz muito de mim, porque eu sempre fui muito imerso, muito confundido e muito intenso com o meu trabalho na educação, muitas vezes, né? Às vezes eu preciso me perdoar por conta disso, porque tem dias que são excelentes, a gente sai daqui super feliz, super motivado, tem dias que são muito difíceis, a gente bota uma música triste no carro, vai para Bilac chorando, mas esse é o processo. Então acho que essa frase, ela diz muito de mim, que eu sou essa pessoa que coloco muito da minha criatividade, muito da minha alma na educação.
O ponto perfeito do Merak é o areté. O areté é quando você pode viver plenamente daquilo que você gosta, fazer só o que você gosta. A gente não pode ainda, porque o educador não ganha bem. Então a gente tem que ir se virando. Mas poder estar num lugar que eu posso ser criativo, que eu posso cuidar de pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, me define muito nesse sentido. Livros e filmes eu teria várias músicas, mas acho que essa expressão Merak do grego diz muito sobre mim. E onde o público pode saber mais sobre o seu trabalho? O Instagram da diretoria de ensino é antenadíssimo. Vocês vão ver que o meu tem teia de aranha, mas o da diretoria sim está em tempo real. De repente eu estou aqui, eles já estão postando lá que eu estou aqui, tá? Então no Instagram da diretoria de ensino vocês conseguem acompanhar toda a minha movimentação de dirigente, as reuniões que a gente faz com os diretores, com os vice-diretores, com os coordenadores, com os professores, né? As nossas parcerias, como eu tratei com vocês, os nossos avanços, os informes principais da secretaria que são de interesse de vocês, dos pais de vocês, também estão lá no Instagram da diretoria, DER, underline tup, no Instagram. Obrigada pela sua participação e aqui encerramos mais um podcast. Gostaram? Que alegria poder vivenciar um momento como este. Agora eu quero chamar a aluna Giovana, que fará uma homenagem às professoras responsáveis. Queria aproveitar esse momento especial para deixar meu agradecimento especial aos professores Beatriz, Monique e Lucilene. Obrigada por todo o carinho, dedicação e criatividade que vocês colocaram nesse projeto incrível. O podcast ficou sensacional e é muito nítido o cuidado e amor com que ele foi construído. Cada detalhe mostra o quanto vocês se importam com a gente, com o nosso aprendizado e com criar um espaço onde a gente possa se expressar e aprender de forma leve e significativa. E também é importante dizer que tudo isso é mérito de vocês. A ideia, a construção, o incentivo, nada disso teria acontecido sem a presença, entrega e a visão de cada uma. Vocês não só ensinaram, mas inspiraram. Obrigada por tanto. Vocês são demais. Gostaríamos de agradecer a presença dos professores que nos apoiaram, Roberto, da música, e Graciela, da sala de leitura. Agradecemos também a presença da nossa coordenadora geral, Laís Moura, e diretora Mariana Bocca. Assim como todos os professores, diretores e alunos presentes. Toda grande menção começa com um sim de grandes mestres. Para encerrarmos, convido a aluna Beatriz para realizar uma leitura. E a nossa diretora Mariana e os alunos presentes da eletiva somatória.